Olá pessoal, meu nome é Jorge Luiz. Nessa videoaula eu vou estar explicando para vocês um pouco mais sobre o TENS. Tá? Então, antes da gente falar de TENS, a gente precisa saber o que é dor. A dor é um estímulo que o corpo dá dizendo que alguma coisa não está certa. Logo, esses estímulos vão ter consequência de liberação de endorfinas, serotonina, todos os opioides endógenos. Tá? Então, basicamente, como é que funciona o estímulo da dor? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu tenho a dor periférica em algum local, pode ser no ombro, no joelho, no tornozelo, em algum local. Esse estímulo de dor é captado pelos nociceptores. Esses nociceptores vão levar esse estímulo até o corno posterior da medula, decursando o sinal para o outro lado, para o trato lateral espinotalâmico, em direção ao córtex. Chegando no tálamo, esse estímulo ele já é reconhecido como dor, e logo então esse estímulo é passado para o giro pós-central, caracterizando a confirmação de que existe dor. Após isso, vai ter algumas consequências, como a liberação de endorfina para poder controlar a dor e todos os opioides endógenos. Tá? E como é que esse estímulo é levado até o corno posterior? Por algumas fibras neurais, sendo ela caracterizada pela fibra A delta e a fibra C. Se vocês perceberem, a fibra A, elas são mais grossas, mais calibrosas e tem a bainha de melina. Isso significa que o impulso é mais rápido até o corno posterior. Então, a fibra A beta ela é responsável por efeitos mecânicos na pele. A fibra A delta é responsável por estímulos de dor agudo. E a fibra C, não só por isso, por outras coisas, mas estou falando basicamente numa linguagem bem simples para todo mundo conseguir entender. E a fibra C é responsável por uma dor crônica. Se vocês perceberem, ela não tem bainha de melina. Isso significa que o impulso dela é mais lento até chegar no corno posterior. Então, quando a gente coloca o TENS na pele do meu paciente, faz a aplicação dele, esse estímulo de formigamento ou de picadas que a gente sente é um estímulo que vai mais rápido para o corno posterior, aqui da medula, chegando mais rápido aqui. Esse mesmo estímulo estimula a substância gelatinosa, que por consequência libera os neurotransmissores de GABA entre a conexão do primeiro com o segundo neurônio. Então aqui dá para mostrar melhor para vocês. Essa conexão aqui do neurônio periférico com o neurônio do corno posterior da medula, aqui na substância gelatinosa é liberado os neurotransmissores inibitórios, o GABA, que é ácido gama-aminobutírico. Então esse estímulo de dor que estava vindo aqui, ele é bloqueado ou atenuado, e o estímulo passa para o lado oposto e sobe em direção ao córtex, só que com uma atenuação dos sintomas da dor. Então é como se fosse a fibra beta agindo, bloqueando todas as outras. Por isso é importante a gente evitar o efeito de acomodação do TENS. Porque o comum é o seguinte, teu paciente relata depois de 20 minutos ou 10 minutos, 15, falar que a intensidade do equipamento diminuiu, o formigamento está diminuindo. É comum porque a sensação de analgesia já começou. O que você tem que fazer nessa hora é aumentar a dose para o teu paciente, para ele começar a sentir novamente o estímulo forte. E esse estímulo forte, atenção com forte, é forte mas agradável, não desagradável. Esse estímulo forte vai fazer com que essas fibras aqui sejam mais atenuadas ainda, tá? Então, quando eu falei para vocês de neurotransmissores, a gente basicamente vai trabalhar com dois tipos de neurotransmissores inibitórios, que é o GABA, o ácido gama-aminobutírico, e as betas-endorfinas. Só que um vai ser um pouco mais periférico, o GABA vai agir como teoria das comportas, e as betas-endorfinas como os opioides endógenos. Tá, vou explicar para vocês como é que funcionam as betas-endorfinas. O GABA eu já expliquei. As betas-endorfinas vão funcionar basicamente dessa forma. O TENS, a estimulação elétrica nervosa transcutânea, vai levar o estímulo mais rápido do que a dor para o seu córtex, e lá então a hipófise vai ser estimulada, liberando mais opioides endógenos. Esses opioides endógenos vão descer de via eferente, vão na conexão entre o primeiro e o segundo neurônio, e ali na fenda sináptica vai ocorrer a liberação desses opioides endógenos para bloqueação do segundo neurônio, e a informação não vai chegar completa da dor até o sistema nervoso central. Isso vai diminuir ou atenuar a dor, dependendo da escala visual analógica de dor do teu paciente. Tá? Para quem não sabe, os neurotransmissores são essas vesículas aqui, que estão sendo transmitidas de um neurônio para outro, confirmando a informação que pode ser inibitória ou excitatória do próximo neurônio.
Tá. Antes de eu falar para vocês como é que eu utilizo um neurotransmissor ou quando ele vai ser melhor, eu tenho que explicar para vocês o que é uma frequência. A frequência é a quantidade de vezes que acontece alguma coisa. Então, na eletricidade, nas correntes de baixa frequência e de média frequência, a gente vai utilizar Hertz como frequência. Tá? Durações de pulso em microsegundos ou em milissegundos, como é o caso de outras correntes, só que no TENS é microsegundos, e a intensidade em miliampere, que é o botãozinho que você aumenta para dar a dose para o teu paciente. Eu coloquei 4 tipos de TENS aqui baseado na literatura, que é o TENS convencional, o TENS acupuntura e o BUST, sendo os 3 tipos de TENS mais comum e o breve intenso sendo menos comum. O TENS convencional, você vai utilizar 90 a 130 Hz de frequência e pulsos de 50 a 100 microsegundos, você vai sentir um efeito de formigamento. Aqui no TENS convencional, teu paciente vai sentir um efeito de formigamento. E o TENS acupuntura de até 10 Hz e pulso 180 a 250 microsegundos, o teu paciente vai sentir como se fosse uma fisgada, ele vai sentir como se fosse uma pegada, sentir uma prega de tecido, tá? Nesse tipo de TENS, no acupuntura e no BUST, o teu paciente provavelmente ele vai ter algumas sacudidas musculares, algumas fasciculações. E o TENS BUST, ele tem um particular que ele age em trens de pulsos e a frequência dele é modulada da maior para menor. Normalmente nos equipamentos de hoje em dia já vem protocolos pré-fixados no teu aparelho com o TENS BUST. Só que esses tipos de TENS, provavelmente eles não vão te dar a modulação até 8 Hz, eles já vão te dar a programação pronta, isso que dificulta um pouco o entendimento da galera. Mas se ele te deu, provavelmente o TENS vai funcionar. Tanto numa frequência ou numa duração de pulso totalmente contrária, ele vai dar um efeito de analgesia. Tá? Isso aqui é para ser mais específico para vocês e foi tirado da literatura. O breve intenso, ele tem um particular que todos os parâmetros dele são altos, então a frequência é alta, o pulso é alto e a intensidade é alta, podendo causar a dor e logo em seguida sendo liberado mais opioides endógenos por conta da dor, não significando que ele possa ser o melhor TENS para o teu paciente em cada caso ou não. Tá? Então o tipo de TENS aqui ainda continuando, o TENS convencional você pode fazer uma estimulação de neurotransmissores de GABA, o TENS acupuntura é a estimulação de opioides endógenos, assim como o TENS breve intenso e o TENS BUST, tá? Mas aquele particular que eu falei para vocês. E quando é que eu devo utilizar um ou outro? Basicamente na literatura, uma dor irradiada ou uma dor aguda, se utiliza o TENS convencional, o TENS da teoria das comportas, com a liberação de neurotransmissores inibitórios de GABA. Tá? Uma dor crônica, uma dor muscular, ou um músculo contraturado, ou um recovery que você quer fazer com o teu atleta, você pode estar vindo utilizando o TENS BUST e o TENS acupuntura. Os dois vão ter efeito bem parecido, só que o TENS BUST, você vai ver que a pontada dele é um pouco mais rigorosa, é um pouco mais sensitiva. E o TENS breve intenso é aquele particular que eu falei para vocês que você pode estar vindo aumentando a dor do teu paciente. Tá, então eu chamo a atenção aqui para vocês com relação à escala visual analógica do teu paciente. Se for muito alta, pode ser que o TENS não venha atenuar ou cessar a dor completamente. Isso significa que você deve intervir com fármacos, lembrando que a intervenção com fármacos vem da parte médica. Então, por isso, devemos utilizar um trabalho multidisciplinar para poder estar melhorando a cura do teu paciente ou a melhora dele. Tá? O tempo de aplicação do TENS BUST, do convencional e do acupuntura, no mínimo deve exercer 20 minutos. Desculpa, acabei riscando o número. 20 minutos. E o TENS breve intenso, 10 minutos. Sendo o ideal para todos os tipos de TENS menos breve intenso, a aplicação durante 40 ou 1 hora. E o TENS breve intenso não deve ultrapassar 10 minutos por conta da sensação dolorosa e desconfortável. Tá? Então basicamente é isso, pessoal. Eu peço que tenham um pouco de paciência comigo e no final, na descrição dos vídeos, vocês podem acrescentar comentários para ver o que pode estar melhorando ou não. Tentei simplificar ao máximo essa videoaula e espero estar ajudando